Olá, pessoal, tudo bem? Professor Edivaldo aqui na área. Vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês hoje a Segunda Guerra Mundial e é importante que vocês saibam que é um assunto extremamente vasto, porém, eu vou tentar aqui, dentro da medida possível, né, dar uma sintetizada aí para vocês entenderem como que ocorreu esse evento aí tão importante no século XX, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho de uma figura, né, fundamental dessa Segunda Guerra Mundial, um cara chamado Adolf Hitler. Então, era veterano aí da Primeira Guerra Mundial, como vocês sabem, né, ele participou, porém, né, saiu derrotado, e a partir daquele momento ele cria, né, uma ideia fixa para retomar aí o poder da Alemanha, né, que tinha antes da Primeira Guerra Mundial, e, consequentemente, se tornar ali uma grande nação, mas de uma forma extremamente autoritária, que veio ocorrer aí na sequência que eu vou narrar para vocês, tá bom? Esse é o processo aí que a gente vai ter aí da Segunda Guerra Mundial, né? Inicialmente, já começa em 1933, quando Hitler, né, tem uma ascensão aí no poder. A gente tinha um presidente chamado Hindenburg, e ele acaba perdendo o poder e o Hitler chega, né, e assume a partir desse momento como chanceler inicialmente e depois vai tomando de uma certa forma aí o poder na Alemanha, tá bom? Aí em março de 1935 a gente já tem o Tratado de Versalhes, que foi imposto aí, né, após a Primeira Guerra Mundial, e o Hitler acaba, né, descumprindo o que foi combinado ali naquele tratado, tá? Ele começa, de uma certa forma, desenvolvendo um trabalho para que aquele tratado não tivesse mais efeito, ok? Então, ele acaba ocupando aí inicialmente a Renânia, né, que ocorreu dentro de um processo extremamente para tentar, dentro da concepção dele, né, ver se realmente ele teria poder. E a partir desse momento, em 1936, ele já vai ter aí, né, essa primeira invasão da Renânia que vai ocorrer. Em 1936 mesmo, a gente vai ter um evento interessante aí, né, no mês de julho, a gente vai ter um evento interessante na Europa, que é a famosa Guerra Civil Espanhola, tá? Isso ocorre dentro de um processo onde o Hitler também vai tentar já desenvolver aí um trabalho, enviando tropas, né, para apoiar aí Francisco Franco, tá? E a partir desse momento ele transformou essa guerra civil em um laboratório, tá? Para desenvolver aí justamente um pacto que ele vai fazer aí com Mussolini, né, na Itália, e consequentemente vai testando tudo que ele tinha, né, desenvolvido até aquele momento. Aí em 1937 a gente vai ter uma outra questão muito interessante, que é justamente, tá, uma chancelaria que ele vai conseguir aí, né, para discutir os planos de expansão territorial, né? Então, ele vai traçando ali gradativamente o seu projeto de expansão e que ele, né, tinha ido muito claro na sua cabeça, que era transformar a Alemanha aí em uma grande, né, região e, consequentemente, conseguir êxito dentro daquele projeto que ele tinha traçado assim que ele chegou e começou a galgar poder aí na Alemanha. Consequentemente, ele vai ter aí os seus aliados, né? Porque toda vez que ele pensava naquele tratado que tinha ocorrido, né, chamado Tratado de Versalhes, onde desmilitarizava a Alemanha, tá? Eles não podiam ter mais de um exército forte, como eles tinham anteriormente, né? Eram proibidos, né, de desenvolver armas aí potentes. Então, tudo isso ele vai ficando, né, dentro dessa ascensão que ele está tendo na Alemanha, ele vai vendo, ele vai testando os outros países, né, que eram chamados de potências aí europeias, para ver até onde ele podia ir e conseguir, né, esse
revanchismo aí, na realidade, né, que ele coloca na cabeça, mas porque o Tratado de Versalhes punia, né, a Alemanha, onde existiam, eles tiveram que pagar pesadas indenizações, tá? E, consequentemente, eles acabaram perdendo suas colônias. Então, tudo isso vai deixando Hitler extremamente, né, eufórico para conseguir pôr em prática ali aquele projeto que ele tinha na cabeça e no papel, né? Só lembrando que ele escreveu um livro, né, Mein Kampf, onde ele traçava aí um processo, né, de grande ascensão ali na Europa, né? Agora, outros antecedentes, né, que nós tivemos aí. Só lembrando que após a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter aí, né, os 14 pontos de Wills, que depois transforma em Liga das Nações, que era criada para manter a paz mundial. Essa era a ideia, né, que a gente tinha aí, né, da Liga das Nações, tá? Mas essa Liga das Nações, ela foi criada aí pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial, tá? É isso que vai realmente desagradar aí os alemães. Outra coisa importante é que em 1917 a gente vai ter a Revolução Russa, tá? O que é a Revolução Russa? Eles vão fazer na Rússia, né, que era a maior potência daquela região, né? Eles vão fazer uma revolução em 1917, saindo, né, do processo capitalista para né, um avanço aí que a gente vai chamar de comunismo, tá? Então eles desenvolvem aí uma União Soviética, né? E depois a gente vai ter a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Porque a Rússia foi anexando outras regiões ali e transformando tudo aquilo ali em, né, uma coisa chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, tá bom? Outro fator importante, mas isso a gente vai ter uma aula à parte, que eu vou trabalhar com vocês, especificamente a Revolução Russa. Outro fator importante é a crise que nós tivemos aí em 1929, a famosa quebra da Bolsa. Isso vai ser um fator aí extremamente importante, porque atinge aí basicamente o mundo inteiro, inclusive a Europa. Apesar que a queda da Bolsa foi nos Estados Unidos, mas todas as grandes megas potências da época tinham, né, ações nessa Bolsa de Valores. Também uma aula específica que eu vou trabalhar com vocês, tá bom? Que é a crise de 29 e a quebra da Bolsa de Valores. Então, são eventos que vão ocorrendo para justamente, né, transformar a Europa, né, numa região extremamente, que a gente vai chamar aí de barril de pólvora, tá bom? Outro evento importante, né, que nós tivemos aí após a Primeira Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes, onde teve uma humilhação fantástica para a Alemanha. Então, o Hitler, ele, né, colocou na cabeça que após ele assumir o poder, né, que ele já tinha tudo traçado ali bonitinho na Alemanha, ele iria reverter esse quadro. Como eu já falei, outro evento importante aí que a gente vai ter em 1936, de 36 a 39, a gente vai ter a Guerra Civil Espanhola, que também vai ser aí um laboratório, né, uma espécie de laboratório para que os alemães, né, através aí do Hitler, pudesse transformar aí, né, aquela região europeia, testando o poder militar aí que ele tinha e quebrando aquela ideia do Tratado de Versalhes que existia anteriormente. Outro evento importante que a gente vai ter vai ser justamente em 1936, Japão e Alemanha, né, assinam aí um pacto e os dois unidos contra o comunismo. Então, aí a gente já vai ter, porque o Japão vai entrar, né, pela China, né, que faz divisa ali com a União Soviética, né, e na outra parte a gente vai ter a Alemanha. Então, eles vão assinar esse tratado aí, tá, de justamente um apoiar o outro. Aí, em 1937, a gente tem a Itália, tá, que também forma aí um pacto justamente com a Alemanha, e aí a gente vai ter o eixo, né, onde nós dizemos que é o eixo, né, Roma, Berlim, tá, e Japão, tá
tá bom? São os imperadores, os impérios aí que vão desenvolver. Aí, em 1939, a gente vai ter Alemanha e Hitler, né? Alemanha e Hitler, não. O Hitler e Stalin, eles acabam assinando um pacto de não agressão, que foi um pacto, né, que eles chamaram de germânico-soviético, mas na realidade não funcionou, porque o Hitler só testou a capacidade do Stalin aí, porque logo em seguida ele vai quebrar esse pacto e vai, né, fazer o que bem entende, pelo menos inicialmente. Outras questões que a gente tem aí, né, que antecede essa guerra, é justamente todo esse processo que vai acontecer aí, a falha, né, dos democratas, né, que nós tínhamos aí, França, Inglaterra e Estados Unidos, né, que acabaram formando depois uma aliança, e as novas táticas que a gente vai ter aí, militares aí testadas, né, pelo Hitler na guerra, na guerra civil espanhola. Então tudo isso vai, né, traçando um cenário extremamente perigoso, né? O Japão também começa com esse pacto que fez aí com a Alemanha. Eles acabam invadindo, né, conquistando e tentando encontrar matérias-primas, né? Naquela parte asiática, né, tem o Japão, e na parte europeia a gente tem a Alemanha. Então são eles que vão desenvolver aí para dividir essas colônias, né, que eles almejavam aí em ter em suas mãos. O Japão, principalmente em 1931, já se aposta da Manchúria, né, que era uma região extremamente importante. Então, juntando todos esses detalhes, todos esses eventos externos, a gente vai ter aí o famoso pacto, que é o famoso eixo Berlim-Roma-Tóquio, tá? Justamente para enfrentar aí os democratas, ok? Então, a gente vai ter o imperador do Japão, a gente vai ter o Mussolini na Itália e a gente tem o Hitler na Alemanha. Então, eles vão formar aí o famoso eixo Berlim-Roma-Tóquio, tá bom? E para fazer frente a esse eixo que vai ser estabelecido aí, do outro lado, nós temos aí os países aliados. Tá? Quem são os aliados? A gente vai ter aí a Inglaterra, a França, Estados Unidos, e por incrível que pareça, a gente vai ter a União Soviética, apesar da União Soviética já ser aí comunista. Mas, como eles precisavam de força para enfrentar o eixo Berlim, né, Roma-Tóquio, consequentemente, eles acabam acolhendo aí a União Soviética, colocando junto com os aliados. E aí, o que fez Hitler para estabelecer todo esse trabalho, né, que ele vai desenvolvendo aí? Ele se fortaleceu aí militarmente, né, começou a criar aí uma tecnologia. Ele, através dessa criação, dessa tecnologia na área armamentista, né, a gente vai criar empregos, é lógico, né, porque ele vai implementando a indústria. Ele, consequentemente, era muito, né, bom na parte de discurso, né, ele discursava muito bem. Como a Alemanha estava passando por uma situação difícil, consequentemente, se você tem um bom discurso, como ele fazia, aí ele vai, né, ter aí a simpatia dos alemães para ficar ao lado dele. Usou a polícia secreta, né, para fazer a propaganda. Então, ele vai se cercando de todas as formas para poder ter aí a ascensão. Ele foi eleito, né, e olha, ele subiu, ele não foi, né, ele não deu um golpe. Na realidade, ele foi eleito a chanceler. É lógico que é através dessa propaganda que ele vai criar. Formou um partido, né, que a gente vai chamar aí de nazi, tá? E incentivou o racismo, tá? É o famoso nazifascismo, tá? Que vai ser estabelecido aí, justamente para, né, ele veio com um discurso aí extremamente racista, tá? E uma forma que ele teve aí de ter muito dinheiro era justamente desapropriando aí os judeus, né, que era o alvo dele, para poder, com isso, trazer os bens dessas pessoas, né, que há muito tempo já estavam aí produzindo, para desenvolver aí o seu trabalho. E
por outro lado, a gente tem um aliado dele muito forte aí, que era o Mussolini na Itália, né? O Mussolini ele também estava desenvolvendo aí uma política armamentista, vai criar emprego, usou política, né, de propaganda bem parecida ali, né? A gente vai ter o primeiro momento de marketing, né, nessa área, um marketing extremamente arrojado, né, que eles vão estabelecer. Tornou-se o ditador da Itália, né? Porque para você ter um governante, né, ditador, ele tem que afastar. Não existe democracia com ditador, tá? Então ele tem que afastar a democracia. De que forma? Estabelecendo a censura, trabalhando nas escolas, né? E consequentemente vai fundar um partido único, tá? Porque eles não podem ter disputa de partidos, sempre um partido único. Aí a gente vai ter a formação, né, das ditaduras de direita. O que é uma ditadura? É justamente você ter um partido único, estabelecer censuras de jornais, livros, rádio, né? Tudo que existe em um veículo de comunicação de massa, ele vai ser manipulado aí pelo poder. Essa é a ideia do partido único, né? Vai ter além do exército, eles vão ter sempre uma polícia, né, organizada, forte ao lado deles, né, para poder controlar tudo que eles, né, pode, para não deixar que a oposição consiga ter êxito aí. Essa é a ideia, né, de uma ditadura de direita. Por outro lado, a gente vai ter lá no Japão, que também desenvolveu aí uma modernização, mas consequentemente vai montar mais ou menos a mesma ideia, né, que a gente vai ter aí, que era a política né, uma política onde, por um lado, desenvolver a economia, mas pelo outro lado, modernizar o exército e a marinha deles, justamente já visando conquistar outras regiões para trazer matéria-prima, que era uma coisa que eles não tinham. Tá? Por isso que eles desenvolvem essa política aí de invasão a outras regiões. Tá? Então, dentro desse processo, a gente vai ter o primeiro expansionismo aí em 1939, né, do nazismo. Tá? Qual é a ideia inicial aí do Hitler? É justamente em 1939 ele vai invadir a Polônia, tá? Em março ele vai invadir a Tchecoslováquia e, consequentemente, a Áustria. E um pouquinho antes, tá? Ele vai fazer aquela invasão ali já próxima à Alemanha, onde a gente tem uma situação extremamente complexa, porque era colada ali na Tchecoslováquia, e a partir dali ele consegue essa expansão aí muito rápido, tá bom? Então esse é o processo inicial aí que a gente vai ter, né, dessa invasão do nazismo em relação aos seus vizinhos ali, que ele queria transformar aquilo ali em uma grande potência e dominar toda a Europa, afastando aí os seus inimigos, né, na cabeça dele. No caso aí, os imperialistas inicialmente, né, Roma, Berlim, Tóquio, e ficar aí o Japão dominando lá o Pacífico e o Hitler, o Mussolini ali na parte da Alemanha. Pelo outro lado, né, a gente vai ter aí a resistência, né, dos aliados, principalmente da Inglaterra, porque o alvo dele, na realidade, era inicialmente a França e depois ele queria também a Inglaterra. Mas a Inglaterra ela vai resistindo, tá? Enquanto do outro lado, na parte asiática, como eu falei para vocês, a gente vai ter o Japão que vai devorando ali, tá, o Sudeste Asiático. Então ele consegue a Malásia, ele consegue Singapura, Indonésia, Filipinas, tá, Indochina. E dentro dessa política eles iam, né, cada um desenvolvendo uma tecnologia armamentista, tá? Porque à medida que eles vão trabalhando para conquistar outras regiões, ao mesmo tempo eles vão desenvolvendo aí uma tecnologia armamentista, tá bom? Então essa é a ideia inicialmente que a gente tem aí. Muito bem. Então, de 1941
a 1944, a gente vai ter aí, em 41, o rompimento aí daquele pacto que existiu, tá? Os japoneses invadem lá a famosa Pearl Harbor, né? Em 1941, e os alemães invadem a União Soviética. Então, tudo isso vai traçando uma situação extremamente complexa que a gente vai ter aí, né, na Europa, e o conflito vai se desenvolvendo. Aí o Hitler, a ideia dele era justamente invadir a Rússia, porque lá, como vocês sabem, tem muitos minérios, né? E ele vai tentando abocanhar tudo isso que tinha de importante ali. Qual era a tática deles? Partindo aí para o norte, né? Chegando até Leningrado e também ocupando a Ucrânia, onde era uma grande produtora aí de matérias-primas para implementar aí a indústria da Alemanha, tá? E aí a ideia deles, chegando na Ucrânia, atacar diretamente Moscou, que era o centro, que era o coração que ele queria atingir aí da União Soviética. Aí a gente vai ter uma operação, né, devastadora, da Barbarossa, né, como eles chamaram, 3 milhões de soldados, né, deslocados aí, né, em junho de 1944, e era o sonho do Hitler construir um estado, né, como ele chamava de estado germânico, pegando toda aquela área ali. Era um negócio muito ambicioso, né? Então, na cabeça dele, como ele montou uma estratégia assim extremamente agressiva, ele ia passar por cima de tudo rapidamente. Mas qual é o problema? Ele abriu muitas frentes, tá? E, consequentemente, chega um momento que eles não conseguem manter isso aí. Esse foi o grande problema, mas deu trabalho. Então, essa operação, né, em 1941, foi a maior operação militar de toda a história da humanidade, tá? Inaugura aí uma frente oriental na Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de soviéticos mortos, um negócio assim absurdo. Apesar de aumentar suas fronteiras, o Terceiro Reich, né, como foi chamado, né, teve aí uma grande derrota em território soviético. Mesmo porque a gente, imagine vocês aí 40, 50 graus abaixo de zero, né? Então, já é um fator muito importante para os soldados, né, que estão chegando aí, né, da Alemanha para invadir essa parte aí. E é o famoso, né, inverno aí, essa batalha, né, de Stalingrado. Esse inverno ele foi extremamente importante aí para os soviéticos. Tanto é que o Stalin ele falava que, olha, ele orientou todas as pessoas, elas iam saindo e queimando as coisas, tá? As fazendas. Então, quando os soldados chegavam, né, do Hitler, não encontrava as coisas, estava tudo queimado. Isso foi uma grande estratégia aí, né, que o Stalin encontrou para poder ajudar aí nessa derrota de Hitler, tá? Uma estratégia fantástica também ocorreu do outro lado. E aí que está o problema, né? Às vezes a pessoa acha que ele, né, que o plano dele está tudo muito organizado e, consequentemente, o outro também tem o seu plano. É isso que vai para o duelo e necessariamente não significa dizer que ele vai, né, ganhar. Então, a gente vai ter, né, de uma certa forma, aliados ao oeste, né, contra os alemães e, consequentemente, os soviéticos aí no leste. Então, foi nesse momento que ele vai ter aí um problema sério, né, que foi justamente em 1944, aí 6 de junho, a gente vai ter o desembarque da Normandia. Porque na cabeça dele, como ele tinha conquistado a França, aquilo ali ia ser muito tranquilo, porém, os aliados também tinham seu plano. Aí chega o famoso dia D, né? Então, com a derrota de Stalingrado, a Alemanha, né, começou a perder suas regiões que eles tinham conquistado anteriormente. Ingleses, norte-americanos e russos investiram na reconquista, tá? Iniciando aí a primeira pela França, tá? Porque foi muito interessante quando eles conseguiram conquistar a França. Em todo o mundo, inclusive argentinos, brasileiros, né, comemoraram que a partir daquele momento a Alemanha estava realmente dominando a Europa, os partidos únicos, tá? Então foi um discurso aí mundial.
Porém, em 6 de junho de 1944, o exército, né, que foi chamado aí de anglo-americano, desembarcou em Normandia, né, na França, aquele pedacinho ali, onde tem 600 quilômetros, né, de extensão, e em 25 de agosto do mesmo ano reconquistaram Paris. Então, é a partir daí que a gente observa que o Hitler começa a perder, né, toda a força, né, que ele achava que já estava dominada a Europa, e a partir daí eles começam a recuar. Tá? Em 1943, a gente vai ter a Alemanha aí era bombardeada, né, e Hitler passou a recrutar, imagine vocês, né, jovens de 15 a 18 anos, tá? E homens acima de 50 também entraram nesse rol aí, para poder, né, ampliar aí o seu exército, que teve muita baixa, tá bom? E foi interessante porque o Brasil também entrou nessa jogada, tá? A gente vai ter um enfraquecimento aí do eixo, por uma imposição aí dos Estados Unidos. O Brasil acabou entrando ao lado aí dos aliados, né? Que acabou chegando na Itália, né? Ajudando lá na parte, né, da conquista da Itália, né? Da Itália, a famosa FEB, né? Força Expedicionária Brasileira, que estava participando aí da ocupação e participou um pouco da ocupação da Itália. Então, o Brasil acabou entrando nessa, né? Enviou para a Itália em julho de 1944 25 mil militares, tá? Com essa Força Expedicionária Brasileira. Teve muitas dificuldades justamente pelo clima, né? Pois o clima ele era muito frio, né? Na região, principalmente ali na região dos Montes Apeninos, né? E além do que, os soldados brasileiros não eram acostumados com relevo montanhoso, como tem na Itália. É tudo cheio de montanhas, né? E, consequentemente, eles vão ter aí muitas dificuldades. Mas, juntamente ali com os aliados, acabou tendo aí êxito importante, principalmente em um lugar chamado Monte Castelo, tá? Que eles acabaram, juntamente aí com os aliados, sendo, né, vitoriosos. Mas isso foi importante e também extremamente grave, né? Porque os brasileiros teve baixa aí de pelo menos 400 militares. Então, foi uma situação complexa, né, para os brasileiros também. Então, em 16 de abril de 1945, a gente vai ter o início aí da ofensiva contra Berlim. Todos os países que compõem o grupo dos aliados se unindo, tá, nesse processo, nessa força ampla, e forçando o Hitler em 30 de abril de 1945. Ele acaba se suicidando porque eles já tinham, né, detonado lá o Mussolini, eles viram fotos que os caras acabaram, né, matando assim o Mussolini de uma forma extremamente violenta, e ele acabou se suicidando, né? E juntamente com as pessoas que estavam ali ao lado dele, e foi, né, extremamente complexo. Aí do outro lado a gente vai ter o Japão, tá? Que continuou lutando, desenvolvendo aí o trabalho desesperado, como eles utilizavam os kamikazes, né? Que são aqueles suicidas, que eles vão com os aviões até o local e explode junto, tá? Então é chamado de kamikaze o sujeito que trabalha dentro desse processo aí. Mesmo com a derrota que eles perceberam que tinha acontecido aí, né, na Alemanha, né, pelos aliados, eles continuaram, mas em 1945 os norte-americanos acabaram atirando aí 2 bombas, né, em Hiroshima e Nagasaki, que provocou muitas mortes e foi um pavor aí mundial, né? E consequentemente para os japoneses também foi um choque, tá bom? Outra coisa importante é que a gente vai ter as barbáries aí, né, dessa Segunda Guerra, que foi justamente o campo de concentração que foi estabelecido aí na Europa. Isso aí, morreram milhões de pessoas, né, nesse campo de uma forma extremamente complexa, onde você vai ter aí os grupos étnicos, né, que a gente vai ter judeus, ciganos, políticos, anarquistas, comunistas, homossexuais, minorias religiosas, né,
E todas essas pessoas, elas foram massacradas, né, nesses campos aí de concentração, né, campos de extermínio mesmo, um tratamento desumano. Foi uma situação extremamente, né, vexatória aí para o mundo. E com todas essas atrocidades, aí a gente chega ao fim da guerra. Durou, né, de 1939 a 1945. As armas se tornaram ainda mais mortíferas, né? Utilizavam-se mísseis de médio alcance, bomba atômica e houve genocídio dos judeus. Então, essa situação ela foi muito complexa aí para a humanidade, né, para as pessoas do mundo inteiro. Então, nós temos aí, né, 17 milhões, né, de militares que acabaram morrendo e mais ou menos aí 34 milhões de civis, que não tinha nada a ver, né, com o que esses homens imaginavam, com essas coisas que eles colocaram na cabeça que tinham que fazer, com essas conquistas. Então, tudo isso levou a milhões de mortes, né? Então, foi um saldo extremamente horroroso aí para a humanidade, tá bom? Outra coisa importante é que a gente vai ver essas consequências, né? Além de todas essas mortes, a gente vai ter a descolonização da África e da Ásia, né? Que houve toda uma mudança aí. A gente vai ter o início da Guerra Fria, tá? Então, só finalizando, né? Que essa guerra ocorrida aí de 1939 a 1945, ela vai deixar aí milhões de mortos, né? Feridos, né? Pessoas que perderam seus familiares, né? Vai ter uma consequência extremamente drástica, né, para uma humanidade. E, por outro lado, a gente vai ter a ascensão dos Estados Unidos, a divisão do mundo entre capitalismo e socialismo e o surgimento da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. Então, tudo isso foi consequência aí, né, dessa Segunda Guerra Mundial. Aí, aqui no Brasil, a gente vai ter, né, como que a gente tem essa visão poética aí dessa tragédia. Então, a gente vai perceber que tem uma música muito importante que foi, né, cantada aí para homenagear aí essas pessoas, né, que morreram com as bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki. Então, vamos à música aí para vocês, né, sentirem um pouco e essa letra maravilhosa aí cantada aí pelo Ney Matogrosso, tá bom? Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas inexatas. Pensei nas mulheres rotas, alteradas. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa,